Olá a todos, mais uma mão cheia de Excel, agora para fazermos uma pequena experiência com funções de lógica. Vamos utilizar a função se e a ideia será relativamente à média obtida por cada um dos alunos, se estão aprovados ou reprovados. Para isso vamos utilizar no separador fórmulas a categoria lógica, função se. Esta função divide-se em três partes: o teste lógico, o valor verdadeiro e o valor falso. Basicamente, o teste lógico será uma comparação entre a nota, no caso a média obtida por cada um dos alunos, e uma nota mínima para gerir a aprovação ou reprovação, no caso 10 valores. Portanto, se a média obtida for superior ou igual a 10 valores, estamos perante um caso de aprovação. Caso contrário, estaremos perante um caso de reprovação. Vamos efetuar um clique no OK e depois utilizar a funcionalidade do preenchimento automático para obter as restantes informações relativas aos alunos. Na folha seguinte, temos uma experiência com funções de texto e de data. Primeiro que tudo, vamos começar aqui com a função relativamente ao nome completo. Temos o nome na célula B2, o apelido na célula A2. Queremos juntar as duas sequências de caracteres. Para isso, vamos utilizar uma função da categoria texto, nomeadamente a função concat. Um clique em concat. O texto 1 será justamente John. O texto 2, nós queremos um espaço em branco, daí que eu vá colocar aqui um espaço em branco. E no texto 3, Doe, ou seja, B2, um espaço em branco, e A2, ou seja, o apelido, um espaço em branco e o nome. Vamos efetuar um clique em OK. Vamos dar 2 cliques para fazer o preenchimento automático e cá estão todos os nomes e apelidos. Quanto ao e-mail, será algo similar, novamente categoria texto. Vamos utilizar a função concat, novamente o primeiro nome, depois vamos obter o sinal, ou no caso o sinal de pontuação, para separar o nome do apelido. Queremos que surja uma arroba antes de aparecer propriamente a escola que o aluno frequenta e finalmente vamos utilizar aqui o .com para todos os endereços de e-mail. OK, cá está o nome, apelido, arroba, o nome da escola.com. No caso ainda temos o J e o D do início do nome e do apelido em maiúsculas. Vamos tentar colocar em minúsculas. Para isso, pressionar a tecla F2, um clique antes da função começar e escrever minúsculas, sendo que a função minúsculas, eu vou ter que terminar aqui com um parênteses, vai converter toda a sequência de caracteres em minúsculas, no caso o J e o D. Duplo clique e temos todos os endereços de e-mail conforme pretendido. E finalmente a data de conclusão. Portanto, temos aqui uma data de início, temos a duração do curso em meses e nós queremos ter uma ideia de qual será a data de conclusão de cada um destes cursos. Para isso, vamos utilizar a data e hora, a função data_m. A função data_m baseia-se sempre numa data inicial, neste caso a data em que o curso iniciou, e numa duração em meses. Portanto, no caso aqui do primeiro aluno, um curso que durou 22 meses. Eu vou fazer OK e obtenho aqui 13 de 3 de 2022. Chamar a atenção para o facto de, por vezes, não aparecer uma data e aparecer um número. Caso isto aconteça, seria necessário, no separador base, alterar a formatação para a data abreviada. No nosso caso, já surgiu a data formatada, não seria necessário, mas poderia ser o caso de termos que fazer esta operação. Duplo clique e temos aqui para todas as datas apresentadas, justamente tendo em conta a data inicial e a duração do curso, vamos ter uma data de conclusão do mesmo. E finalmente, para concluirmos esta aventura no Excel, uma pequena base de dados, e a ideia é, a partir desta tabela, fazermos separador inserir, opção tabela. Reparem que todos os dados são selecionados, fazer OK e a tabela tem uma apresentação um pouco diferente. Aliás, aparece aqui a estrutura da tabela. Esta opção só aparece caso efetuemos um clique dentro da tabela, se não desaparece. E para já o que podemos fazer aqui será basicamente escolher o aspecto da nossa tabela e dar um nome à nossa tabela. Eu vou-lhe chamar BD_alunos
seria o nome da nossa base de dados, com a vantagem de, caso nós queiramos, podermos introduzir novos alunos. E, como podem ver, a própria tabela vai adequando-se aos dados que vão sendo inseridos na tabela. Portanto, a tabela vai se redimensionar automaticamente. Esta é a primeira experiência com base de dados, muito simples, basicamente só a criação da base de dados e a atribuição do nome, e voltaremos a falar deste tema em futuros vídeos. Obrigado por terem assistido e até breve.